Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava ao povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. E Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. E disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém? Queridos, muitas vezes nós olhamos para um texto como esse e a nossa perspectiva humana é sempre olhar para aquilo que de material nós podemos ver, aquilo que de material o texto narra em suas palavras. A ponto de que em algumas versões bíblicas o tema dessa passagem é a pesca maravilhosa. Em outras fala-se do chamado dos discípulos. Mas o que nós vemos aqui, e que na verdade vem relatar, talvez o que de mais valioso aconteceu naquele dia, foi a transformação que Deus pode fazer através de Jesus e do Espírito Santo na vida de pessoas. E especificamente, mais diretamente, na vida de Pedro. Uma pessoa que a gente conhece segundo as Escrituras, que tinha um temperamento muito difícil, mas a gente vê que Jesus perseverou com ele. E a gente percebe também que Jesus, como diz o texto, chegando num determinado lugar, ele consegue, enquanto Filho de Deus, fazer uma leitura dos corações de todas as pessoas que estão ali. O texto nos mostra que, ao chegar ali à beira do lago de Genezaré, e quando Jesus chegou ali, havia uma multidão que o comprimia, ou seja, aquela multidão que queria ouvir Jesus falar. Já havia gente que conhecia Jesus, já havia gente que tinha ouvido falar de Jesus, já tinha gente que sabia que Jesus fazia milagres, e já tinha gente que acreditava que Jesus era o Filho de Deus, e portanto queria ouvi-lo falar sobre Deus. Então era importante para muita gente ouvir Jesus falar. E quando ele chega ali, às margens do lago de Genezaré, ele olha também para alguns pescadores. E o texto fala especificamente de Pedro, foi quem mais teve uma experiência com ele, mas fala também de Tiago e João. Eram 2 irmãos, filhos de Zebedeu, que eram sócios na pesca de Pedro. E quando Jesus chegou ali, o fato de ter uma multidão querendo ouvi-lo, ele olhou para a praia, aquela rampa, ela poderia receber muito bem as pessoas, e ele então necessitaria de um barco, o qual ele usaria como um púlpito para falar. Ele então entra no barco, pede a Pedro para que pudesse afastar um pouco da praia, e aí ele fica numa distância, ele começa a pregar. Mas não há como imaginar uma cena como essa sem ver Pedro dentro do barco com Jesus. E isso nos faz perceber que, apesar de ter passado toda a noite trabalhando, estar cansado de manhã, já estava ali finalizando suas tarefas, terminando de lavar suas redes, Pedro então é convidado para ouvir, assistir um sermão de Jesus. E Jesus então, podendo ler, expressando cansaço, podia também ler o estado espiritual de Pedro, como sendo uma pessoa carente do conhecimento da palavra,
e de uma transformação que só o Espírito Santo, por meio da palavra, pode fazer na vida de uma pessoa. Então Jesus estava atento às necessidades de todos. Então Jesus, pela sua compaixão e graça, e pela sua onisciência, ele começou a agir na vida daquelas pessoas ali, atendendo às necessidades particulares de cada uma delas. E nós sabemos que quando a palavra do Senhor é proclamada, e ela é ouvida sob a direção do Espírito Santo, ela tem poder para nos transformar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Algumas coisas começaram acontecendo à medida que Pedro, depois Tiago e João, permitiram que Jesus se aproximasse deles. E quando eu falo se aproximar da vida de alguém, isso não é uma aproximação somente física, porque a gente sabe que Jesus quer se aproximar também do ambiente em que nós estamos vivendo, Ele quer se aproximar das tribulações pelas quais nós estamos passando. Jesus sabe das nossas dores, das nossas angústias, das nossas aflições, mas cabe a nós permitirmos a Jesus participar também dos nossos problemas. E quando a gente vê a situação que Pedro estava vivendo com os seus sócios, pescadores, a gente imagina que ele estava vivendo um quadro de angústia. E Jesus se aproximou de Pedro, talvez num dos piores momentos que alguém poderia se aproximar dele. E ele diz isso: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não conseguimos pegar nada. Ele já estava terminando de lavar suas redes, e quem conhece, já viu o trabalho de um pescador, sabe que a parte mais chata é quando ele colhe a rede, tira os peixes e tem que limpar, para que ele possa guardar e que na próxima pescaria ele possa espalhar a rede pelo mar. E Jesus se aproximou dele, e Jesus começou a usar o que Pedro tinha, que foi o seu barco. E a gente não vê aqui Jesus pedindo para alugar o barco de Pedro. A gente não vê aqui Jesus chegando para Pedro e falando: Pedro, que pena, pescou a noite inteira, não pegou nada, mas eu vou resolver seu problema. A gente vê aqui um relacionamento em que Jesus se aproxima de alguém porque essa pessoa permite. A gente vê aqui uma atitude de Jesus usando o barco de um homem pescador porque este homem permitiu. A gente vê um sentimento de liberalidade, uma atitude que expressava uma determinada admiração pela pessoa de Cristo. Pedro não deixaria qualquer pessoa entrar no seu barco e usando como Jesus usou. O estado emocional de Pedro e dos seus sócios não era dos melhores. Imagino que, como profissional liberal que eles eram, faltando o faturamento daquele dia, contas a pagar nunca falta, mas quando a receita falta, irmãos, a gente fica no mínimo angustiado, alguns ficam desesperados. E esse era o estado emocional de Pedro. Jesus não se ofereceu para resolver isso. Jesus simplesmente começou a tratar aquilo que ele viu que era prioridade para aquela multidão e também para Pedro e seus sócios. Nós não sabemos, não podemos afirmar se Pedro tinha convicção dessa necessidade espiritual dele. Mas nós sabemos que Pedro permaneceu durante todo o ensinamento de Jesus. Porque o texto diz que ao terminar de falar, Jesus então olha para Pedro e diz: olha, afasta esse barco para as águas mais profundas e lança sua rede. A gente tira uma lição do início desse texto, de que é muito importante para nós, irmãos, que Jesus se sinta à vontade para estar onde nós estamos e usar aquilo que nós temos. E muitas vezes nós não temos dado liberdade a Jesus para fazer isso. E em alguns casos, por falta de fé, Jesus nem é chamado para participar também dos momentos de angústia de alguns. E por isso muitas pessoas têm sofrido só. Será que nós temos permitido Jesus participar da nossa vida? Pelo menos se aproximar de nós? Estar ciente dos nossos problemas, das nossas angústias? Isso, no mínimo, irmãos, denota intimidade. E a gente pode ter com Deus.
A palavra do Senhor no Salmo 25, versículo 14, fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ou seja, que o respeitam, que o consideram. E a esses, diz o salmista, o Senhor lhe dará a conhecer a sua aliança. E quando a gente lembra do que uma aliança com Deus pode trazer de benefícios para nós, irmãos, a gente vai ver que são muitas, aliás, são infinitas ações e manifestações sobre nós, no campo espiritual e no campo material. E aí? Será que temos vivido dias difíceis, dias ruins, porque Jesus não tem se aproximado de nós? E por que não tem se aproximado de nós? Até que ponto isso é responsabilidade nossa? Texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. A responsabilidade nesse texto é colocada a nós, porque não cabe a Jesus a responsabilidade de ir até nós. Preste atenção. Nesse caso do texto, ele foi até Pedro, ele foi até os discípulos, ele os visitou nas suas necessidades, isso pela sua graça, pela sua bondade, pela sua soberania. Mas a regra geral é que a gente busque. Deus falou: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, assim diz o Senhor. Em alguns casos a gente vê Jesus se aproximando de nós. E infelizmente, até mesmo nesses casos, irmãos, a gente tem tido uma atitude de impossibilitar a manifestação, a presença do Senhor. E os nossos corações muitas vezes permanecem endurecidos, presos a uma visão materialista. Muitas vezes nos tornamos cativos da nossa própria capacidade intelectual, que é limitada, e a gente sabe, mas às vezes a gente esquece disso. E a gente confia muito em nós, na nossa força, nos nossos relacionamentos, e a gente se esquece. E Jesus está tão perto, querendo se aproximar mais, e muitas vezes aliviar a nossa dor, aliviar o nosso cansaço e resolver o nosso problema. Eu aprendo que tudo muda de sentido quando nós estamos na presença do Senhor e quando nós permitimos o Senhor nos acompanhar. Esse texto nos mostra uma outra lição, irmãos. E normalmente quando Jesus deseja nos abençoar, Ele nos apresenta uma situação que vem provar e testar a nossa fé. Olha só o que o texto diz no versículo 4. Tendo acabado de falar, Ele olha para Simão Pedro e diz: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos Ele disse: lancem as redes para a pesca. E naquele momento, eu acho lindo quando alguém se vê numa condição de dialogar, de conversar, de abrir seu coração para Deus ou para Jesus. Aprenda os irmãos que existem pessoas que se acham tão indignas de estarem na presença de Deus que às vezes elas não conseguem se abrir. Pasmem os irmãos, mas tem gente que é tão sincera consigo mesmo, que às vezes não vem a uma igreja dizendo assim: eu não tenho condição de estar lá. E a gente vê Jesus dando o exemplo de que no coração do Senhor há um lugar para todos nós, desde que a gente permita que Ele vá nos moldando segundo as nossas necessidades. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio que vem de Jesus, na maioria das vezes, é a transformação do nosso interior. A gente precisa permitir isso. Então, quando o Senhor quer nos abençoar, Ele vai começar a trabalhar dentro do nosso ser. E na maioria das vezes é necessário um passo nosso à frente. E é necessário que a gente se abra para Deus, apesar de que Ele já nos conhece, a gente sabe disso, mas é necessário que a gente fale. E Pedro fez isso. Jesus disse: olha, vá para as águas mais profundas e lance as suas redes lá. Pedro então fala com Jesus dizendo: mestre,
nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar a rede. Veja, irmãos, que as circunstâncias diziam não. Analisa, se coloca na posição de Pedro e dos seus outros amigos. Eu estava lendo um comentário teológico que fala que no mar da Galileia, todos os pescadores pescavam nas águas rasas. Ali estavam os peixes. E Jesus chega para Pedro, que era pescador, e diz assim: vai pescar nas águas profundas. Se a gente pensar que Jesus era carpinteiro e não era pescador, e essa era a profissão de Jesus que tinha dado o seu pai, aquela palavra podia ser motivo de chacota. Ou no mínimo Pedro ia dizer: mestre, tu és carpinteiro, nós somos pescadores, a gente que domina essa ciência aqui. Então até isso contribuía para que Pedro dissesse não para Jesus. Era o cansaço, era o seu conhecimento profissional. Era o fato de que se ele lançasse as redes, ele ia ter que no mínimo lavá-la novamente. Aquele sentimento de perda de tempo, quando a gente vai fazer uma coisa que a gente não acredita que vai dar certo, e alguém está dizendo para a gente fazer. E é por isso que o texto faz questão de deixar registrado a palavra de Pedro dizendo: olha, por mim eu não fazia nada disso, mas como é o Senhor quem está dizendo, eu vou fazer. E aí a gente aprende uma lição, irmãos, que é muito forte. Quando a gente está na presença de Jesus, não importa o que as circunstâncias exteriores venham dizer, o que importa é ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor. E o grande problema, e que nos atrapalha muito nesse processo, são as outras vozes as quais nós ouvimos. Dificilmente você vai encontrar um conselho sábio na boca de alguém com quem você convive, se essa pessoa não for um servo de Deus. É mais fácil você encontrar alguém para te dar um empurrão para dentro do poço do que alguém para te estender a mão para te tirar dali. Mas era Jesus quem estava diante de Pedro. Ele disse: Senhor, é sobre tua palavra. E aí Pedro passa no primeiro teste da fé. Se ele estava sendo provado, ele podia ser reprovado ou aprovado. E ele acerta a primeira questão daquela prova. É a confiança. Você tem confiado no Senhor? Confiança é entrega. Tem gente que diz: entreguei minha vida para Deus, entreguei esse problema para o Senhor. Mas fica ali tentando resolver por si mesma. Isso não é entrega, isso não é confiança. Isso não move o coração de Deus em direção a você. Quando Jesus mandou Pedro lançar as suas redes, de uma forma especial nas águas mais profundas, a gente percebe, irmãos, que há uma correlação. Nós podemos fazer uma analogia. E se era nas águas mais profundas, o lugar onde Jesus estava dizendo que Pedro haveria de pescar, ou seja, haveria de encontrar a solução dos seus problemas, nós podemos também fazer uma analogia e dizer que é num relacionamento mais profundo com Jesus, o lugar onde nós vamos conseguir pescar, entre aspas, os nossos peixes. Ou seja, onde nós vamos encontrar as respostas para as nossas indagações e a solução para as nossas questões. E aí a gente traz isso para uma realidade que nós vivemos hoje, até mesmo no meio religioso, no meio eclesiástico, de crentes que não têm um relacionamento profundo com o Senhor, e vivem na superficialidade, não têm intimidade profunda, estão pescando em águas rasas, e portanto não estão pescando nada. É no relacionamento mais profundo que nós vamos encontrar as bênçãos que Deus tem guardado para nos dar. Amém, irmãos? É maravilhoso a gente perceber o agir e o mover de Deus, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, tanto no nosso interior quanto no nosso exterior. Mas eu aprendo também nesse texto que quando Deus quer manifestar a sua graça sobre nossas vidas,
Na maioria das vezes, irmãos, Ele compartilha a responsabilidade do milagre conosco, através do nosso esforço, através das nossas atitudes. E aí a gente traduz isso com um outro fator que está presente nas nossas experiências mais fortes que temos com Jesus, que se chama obediência. Eu falei do ouvir a voz de Deus, eu falei da fé, eu falei da confiança, agora o texto nos mostra a questão da obediência. A aprovação de nossa fé só termina mediante as nossas atitudes, e só nos aprova após a nossa obediência. Ou seja, Deus requer de nós atitudes, mudança, não só de pensamento, mas também de ações. E foi justamente o que aconteceu. Olha no versículo 6. Quando o fizeram, aí sim eles pegaram uma quantidade de peixe tremenda, que as redes começaram a se rasgar. O texto diz que eles tiveram que fazer sinais para os pescadores que estavam no barco vizinho, para que viessem ajudar. E o resultado, os 2 barcos se encheram de peixe. Diz o texto que os barcos chegaram a ponto de querer afundar. E eu aprendo que Jesus exagerou nesse milagre, justamente para que ficasse patente que foi um milagre. Não foi a sorte, não foi a visão que ele teve de um cardume, mas ele disse: olha, vocês vão fazer a pesca que vocês nunca fizeram na vida de vocês, para que não haja dúvida de que fui eu quem direcionei vocês. E aí a gente percebe que Jesus chegou ao ponto que estava angustiando Pedro e seus sócios no início. E a gente percebe que Jesus sabia disso tudo desde o início. Mas primeiramente Jesus tratou do Espírito, primeiramente Jesus falou de Deus, primeiramente Jesus os testou com relação ao desejo e à predisposição de ouvir a palavra, de mudar o seu interior. E depois que isso aconteceu, Jesus voltou e mudou também o cenário material da vida deles. E aí a gente vê uma escala de valores do Senhor. Primeiro Ele trata aquilo que mais precisamos, que é a nossa demanda espiritual. E depois Ele vai agir no campo material da nossa vida. Isso está em Mateus 6,33, quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o contexto desse texto em que Jesus fala as demais coisas vos serão acrescentadas, é um contexto de coisas materiais, que causam ansiedade na nossa vida. Mas talvez se Jesus resolvesse o problema da pesca antes, o problema financeiro de Pedro antes, pagasse as suas contas, ele nem ficasse ali para ouvir aquilo que era a palavra do Senhor, que era o que realmente ele necessitava. E a gente percebe que no caminho para nós alcançarmos a bênção que nós cremos que necessitamos, o Senhor nos abençoa com aquilo que nós realmente precisamos. Talvez você esteja passando por um problema semelhante ao de Pedro. Talvez esteja faltando hoje recurso financeiro na sua vida. Talvez profissionalmente você não esteja se realizando. E talvez você esteja tão focado no problema, tenha orado tanto por essa solução que você acha que é a solução para o seu problema, e você não tem permitido Jesus se aproximar de você para resolver o problema que você não conseguiu ver, não conseguiu enxergar até hoje. É a mudança no seu interior. Quando Deus muda o nosso interior, certamente que o nosso exterior mudará também. Até porque a gente vai mudar o nosso jeito de ver e de observar as coisas. Os nossos valores mudarão. Mas isso aconteceu, ou seja, isso se confirmou. O texto diz que quando eles fizeram aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. A obediência é um fator fundamental e preponderante para nós recebermos a concretização das bênçãos de Deus na nossa vida. Se nós olharmos o texto de Deuteronômio, capítulo 28, Deus já tinha acenado assim desde o tempo de Moisés.
E o Senhor falou, Deuteronômio 28:1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordenou o Senhor, o seu Deus, Ele vai colocar vocês muito acima de todas as nações da terra. E aí Moisés fala, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, mas se vocês obedecerem ao Senhor, Ele diz, vocês serão benditos no campo, vocês serão benditos na cidade, bendito será o fruto do seu ventre, ou seja, vocês serão benditos, vocês serão felizes, vocês serão abençoados, bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês fizerem, se forem obedientes ao Senhor. E para não deixar passar nada, nesse mesmo texto a gente vê o contraditório. Você quer isso para a sua vida? E a experiência que Pedro teve com o Senhor foi tão forte. E mais tarde, pelo menos uma vez ele escreve numa de suas cartas, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Os momentos que ele estava passando, os momentos difíceis, ele se viu sendo provado na sua fé, ele viu também Deus o livrando. E ele escreve isso para os crentes da dispersão, nas suas cartas gerais. Circulava pelas igrejas, entre os cristãos, entre quem já tinha entregue a sua vida a Cristo, mas precisava ouvir isso. Talvez vocês estejam vivendo dias de sofrimento, porque estão sendo provados em sua fé, mas Deus, diz Pedro, Ele sabe livrar os piedosos das suas provações. Por último, eu aprendo nesse texto, irmãos, que as nossas experiências com Deus, em Jesus, elas compreendem respeito, temor, medo, e quando necessário, tem que haver o arrependimento. Ou seja, se houver pecado no nosso coração, é preciso haver arrependimento. Sabe onde que a gente vê isso? Olha no versículo 8 comigo, Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu isso é o que? O milagre que aconteceu. Foi aí que ele se deu conta do poder sobrenatural que havia em Jesus. Foi aí que ele começou a fazer uma correlação entre a mensagem que ele ouviu no barco, a teoria e a prática na sua própria vida. Quando ele viu isso, ou seja, que ele estava diante do Filho de Deus, diz o texto que ele se prostrou aos pés de Jesus. E o verbo prostrar-se, no grego, que é a língua original, proskrinel, é traduzido como gesto de adoração. Ou seja, ele adorou Jesus, reconhecendo quem Jesus era. E mais, ele disse, afasta-te de mim. Mas parece contraditório, né? Alguém que recebeu Jesus no seu barco, alguém que ficou com Jesus um tempo, ouvindo a sua mensagem, alguém que tinha acabado de receber um milagre, uma provisão da parte de Jesus, diz, Senhor, afasta-te de mim. Você poderia errar a interpretação e dizer, ingratidão. Não. Respeito, temor e medo. Porque Pedro sabia do estado do seu coração, do pecado em que ele estava envolvido. Não disse qual, mas ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Estava ali estampado na mente de Pedro, no seu coração, uma atitude de fé, uma atitude de confiança, mas uma atitude de reverência. Nós não podemos estar diante de Deus, irmãos, de qualquer jeito. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muita gente tem se perdido em seus pecados, tem sofrido as consequências dos seus pecados, porque tem se firmado num conceito de graça do Senhor. A graça de Cristo Jesus é aquilo que nos abençoa, não segundo os nossos merecimentos,
É favor imerecido, o conceito de graça. Mas a graça do Senhor Jesus, ela é o caput geral da manifestação de Deus para a nossa salvação. Por mais que nós viermos a fazer, nós nunca nos tornaremos merecedores da salvação, da reconciliação com Deus, do perdão dos nossos pecados. Mas muitas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós aqui, enquanto vivemos no seu reino, aqui na terra, elas só serão derramadas sobre nós, irmãos, mediante obediência, mediante esforço pessoal, mediante autonegação. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, a sua própria vontade. Ou seja, não há como você se firmar num conceito de graça e achar que fazendo qualquer coisa, vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, até mesmo perdido no pecado, você vai receber bênção de Deus. Preste atenção nisso. Não relaxe na sua vida espiritual. Você é responsável pela aproximação de Jesus na sua vida. E na santidade que Jesus é referência, Ele não vai comungar com o seu pecado. Não vai ser complacente, não vai ser condescendente, não vai ser conivente. Pedro sabia disso. E com medo da justiça de Deus através de Jesus, falou: Senhor, afasta-te de mim. Não sou digno. Ao mesmo tempo que houve o reconhecimento do pecado presente na sua vida, a gente percebe que há o arrependimento. E isso toca o coração de Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Isso significa que todos nós somos pecadores. Mas não significa que todos nós estamos no pecado. Percebem isso? João, o apóstolo, disse: todo aquele que está em Cristo não permanece no pecado. Existe uma responsabilidade nossa de zelar pela nossa vida de santidade, para que a comunhão com Deus seja mantida. O autor aos Hebreus diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém se relacionará com Deus. Como que você quer ter Cristo perto de você, perto da sua vida, nas suas coisas, envolvido com a sua família, compartilhando os seus problemas, solucionando os seus problemas, se você está fazendo aquilo que Ele não concorda? Algumas coisas podem dar certo na sua vida, estando você em meio ao pecado, mas quem fez dar certo, pode ter certeza, não foi Deus. E aí a gente pode entrar por um outro caminho teológico, que o diabo cura, o diabo enriquece as pessoas, as próprias pessoas têm seus méritos próprios, podem conquistar por si mesmas. Preste atenção, seja coerente. Não é porque está dando certo que é o certo. Você conhece o Deus a quem você serve segundo a sua palavra, e você sabe se o que está dando certo na sua vida é o certo. O pecado na vida de Pedro fez com que ele tivesse medo de estar na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ter esse mesmo medo. Não é porque estamos vivendo o tempo da graça que nós vamos relaxar com o estado da nossa vida espiritual e deixarmos de viver no mínimo de santidade que Deus requer de nós, para que as suas bênçãos nos alcancem. Jesus olha para Pedro e diz assim: não tenha medo. Como quem diz: eu sei do pecado que você está vivendo, mas eu sei que você está disposto a mudar de vida. E se você está disposto a mudar de vida, não precisa ter medo, porque eu não vou olhar para o seu passado, eu vou olhar para o seu presente e para o seu futuro. O nosso passado, Deus perdoa e esquece. Mas precisa haver em nós uma predisposição para deixarmos Deus escrever o futuro das nossas vidas, irmãos. Tomando conta, direcionando e dar um rumo à nossa existência. Você está disposto a fazer isso? Daí eu tiro que esse texto
tem por trás. O maior milagre, como não sendo a pesca maravilhosa, o maior milagre foi a transformação e o perdão na vida de Pedro. Tanto que o Senhor o chamou, dizendo: de agora em diante, você será um pescador de homens. E Pedro obedeceu. O texto diz no verso 11 que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. É maravilhoso a gente ver que existem pessoas que são capazes de ouvir, de compreender, e que, na perspectiva de quem está vivendo uma experiência com o Senhor, se permite ser transformado, e assim sendo, alcançam o máximo que Deus pode derramar sobre suas vidas. O maior milagre não foi a solução para o problema financeiro de Pedro, não foram os 2 barcos lotados de peixe que Deus deu para eles, foi uma chance de viver uma nova história, de serem instrumentos usados por Deus para salvar muitas vidas, como eles salvaram, levando a palavra do Senhor. Foi verem seus temperamentos sendo transformados, foi percebendo o quanto Deus os aprovava e os usava, e aos poucos tendo a certeza de uma vida eterna nos céus com o Senhor. E seja assim também a nossa maneira de ver, de viver experiências com o Senhor, e que a gente, assim, o fazendo, a gente possa receber o melhor que Deus tem para derramar sobre nós. Amém?